Inês, você fala também, corta a gente aqui, é equilíbrio. Não, mas é... Não é uma reunião, tudo bem. Não é uma reunião do PSTU. Mas a gente adulto, Inês, a gente pode, Inês. A gente tá aqui, que a gente faz assim, tá... A gente adulto, Inês, a gente adulto, a gente pode inclusive ficar um pouco exaltado e se respeitar ainda assim, e falar um pouco em cima do outro, e mesmo assim, a gente se respeitar. Ninguém está se xingando aqui, então pode cortar um pouquinho, eu corto um pouquinho, o César daqui a pouco me rebate. Normal, gente. A gente não precisa ter medo disso, não precisa colocar essa disciplina de fala um, sei o que, para manipular, como se faz em partido de sindicato. Aqui não bate-papo. Nós estamos convocando. Só vai ser oficial a hora que a gente exigir um protocolo do abaixo-assinado. Aí fica o negócio oficial. Agora vocês nos receberam, a gente agradece. Mas eu vou falar o seguinte: o núcleo da nossa vinda aqui é um desagravo ao sindicato. A gente está muito chateado, principalmente o TRE. Vocês abandonaram o TRE, indiscutivelmente. E algumas pessoas dos outros tribunais que também estão chateados porque a falta de informação. O núcleo central, no fundo, talvez politicamente seja importante, mas se o subsídio saiu assim, da cama do Lula, num arrobo, não, eu não vou exagerar, mas as pessoas entendem. Se o Lula teve um sonho neoliberal maluco, e no dia seguinte mandou Reginaldo Lopes aprender isso daqui, e aí, do outro lado, o Policarpo, assim, um ataque de trotskismo revolucionário, povo, meu povo, fez um PCS maravilhoso, que atende bastante ao Alcides e a Jade, muito menos eu, mas enfim, que ambos tenham claramente as suas definições políticas. Aí eu, Inês, com toda franqueza, eu falo para você assim, e daí? Se eu não tiver informação do que é o subsídio, apenas como trabalhador do Poder Judiciário, que está falando de aumento de salário, consequentemente tem a ver com a manutenção da minha família, com a manutenção dos meus gastos, com a minha possibilidade de realização ou não na vida, mas isso é um problema meu, tem a ver com isso, muito além da minha opção política. Se cada um tem assim, maquiavelicamente, isso é elaborado pelo, como diz o Décio, nosso amigo, isso vem lá do plano Bresser Pereira, o subsídio tem a cara do Bresser Pereira, o subsídio é neoliberal. Aí eu digo, do ponto de vista do conjunto da categoria, e daí? Qual é a obrigação do sindicato? Independente se ele seja nazista ou comunista, independente se ele seja stalinista ou trotskista, qual a obrigação primeira de um sindicato? Se diz líder de um conjunto de pessoas, apresentar tudo, a verdade. Ah, mas é boato, só dos TGs, não interessa, o meu é amigo deles. Vai lá, pega a informação. Tanto é verdade que tinha uma proposta concreta, que 2 meses depois o Reginaldo Lopes apresenta oficialmente. Está lá, até hoje, para quem quiser. Qual é a obrigação do sindicato? Ó, gente, o sindicato pode, inclusive, a direção do sindicato, como vocês fazem na campanha eleitoral? Propomos o voto contra tudo que está aí. Nossa posição política é essa. O que o sindicato tem que fazer? Atenção, categoria. O PCS é muito mais equilibrado para a Jade, para o Joaquim, para o Cláudio, para o Gerson. É muito melhor que o subsídio. No entanto, vamos apresentar as propostas. Está aqui. Vamos fazer discussão. A gente está sentindo que a categoria está com pouca informação. Fizemos em 2009 assembleias e venceu essa proposta PCS. Mas o tempo passou, não conseguimos aprovar, não foi mobilização suficiente em 2010, não foi ano de eleição que o TRE faz greve e o governo abre as pernas para a categoria. Não aconteceu isso, o governo falou não, continua dizendo não, e o sindicato, e não são vocês, os sindicatos no Brasil continuam tentando fingir. O mais paranoico, o mais esquizofrênico é o sindicato do Policarpo no Brasil. Mas como se nada tivesse acontecendo. Que apenas mobilizar a categoria, botar todo mundo na rua, que o Peluso está do nosso lado, ele vai chegar na sala da Dilma, botar o pé na porta e falou, eu quero o PCS agora. Mas, ô Cláudio, o Sinacento. Aí tem um detalhe. Me explica, eles são malucos? E aí, César? E aí, Gerson? César, aí o Sinacento pega a mesma estrutura, inclusive até as cores iguais do Sintraeng, ou o Sintraeng e pensa, não tem problema. Aí o Sintraeng pegou do Sinacento, mas não importa. E de repente todo o Ministério Público, agora parece que o secretário-geral, o Sinacento, que não é o sindicato deles, a FENAJUF quer interferir. O Melco foi na reunião, foi lá e foi tentar defender o PCS, quando a categoria, a liderança da greve ali, o novo sindicato deles, o Sinacento, o secretário-geral, que no caso é um procurador, estava dizendo que o subsídio é a mesma coisa, e o Melco defendendo o PCS. Olha, será que nossos colegas, os 20 mil colegas do MPU são mais idiotas que a gente?
Então, Ou você tem um pouco mais de informação? você está me abrindo uma palavra para explicar, porque a do Citraeng, ela teve um problema, foi tirada do ar, vocês acompanharam isso. Quem tiver dúvida é só ligar lá para o Citraeng, que eles vão informar exatamente isso que aconteceu. O do Sinacempo, eu acompanhei a votação do Sinacempo. Você me falou 20 mil na base do Sinacempo, eu achei que fossem 16 mil. Foram 800 votos que foram dados. Maior que as nossas assembleias, a nossa base aqui, né? Só tô dando. Estou colocando mais um número. Então, 20 mil servidores, foram 800 votos dados para o. De 60 para 13 mil. 300 não votos. votou, problema dele, ele não votou? Não. Eu só estou Mas falando aí é que a Assembleia. não veio na Assembleia. Porque a Assembleia também ela tem mais ou menos essa lógica, né? A Assembleia tem 40. Pelo estatuto, aí que está o problema. Eu estou passando aqui um problema teoricamente estatutário. Como que as coisas se definem num sindicato? Por assembleias, está lá, artigo 40 e pouco lá do estatuto. O estatuto, quem tiver na dúvida, é só entrar no site da Assembleia. Pois você sabe que o sindicato... Cláudio, eu não estou fazendo... É a categoria. Quem diz, toda vez que eu vou começar a falar, eu já fiz uma palestra para o Sinacempo, fiz a palestra para o Sinijuf, Ceará, Citrajub, Citraeng, Sindicato das Alagoas, do Maranhão. Falei em todos esses locais. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, pessoal, meu nome é tal, quem decide a melhor forma de remuneração é a categoria. Não é o Policarpo, não é você, não sou eu, é toda a categoria, o conjunto da categoria. O que a gente está discutindo, o que eu estou passando aqui para vocês... Decide mediante o que, César? Como que a categoria pode decidir o que é melhor? Deixa eu só falar uma coisa. Recentemente, por exemplo, a categoria decidiu que eleições. Houve uma eleição para o sindicato. Então, isso para pegar isso. Eu te pergunto isso. Por que não tinha duas chapas? O colega aqui falou que... 5 mil sindicalizados? 2 mil. 1.800. Não dá nem 40%. A questão burocrática partidária. As pessoas são apolíticas. Inês, as pessoas que, como vocês, que têm correntes partidárias fora. Inês, um ano atrás... Ah, mas daí você coloca como... Mas você sabe que você fala uma coisa aqui, a categoria é apolítica. Calma, a Yara quer falar. Deixa os colegas que não falaram um pouco ainda, né, Inês? Isso aqui não é uma assembleia do sindicato. Isso não é uma assembleia do... Não é na minha vez de falar. Então, não tem inscrição. Não, as pessoas vão falando. Não, todo mundo pode. Todo mundo pode falar. Todo mundo aqui pode falar, entendeu, Inês? Não é que nem o sindicato, como a Dilson falou pra mim na assembleia. Como a Dilson falou pra mim na assembleia, Inês, que se eu parasse de falar, né? Se eu parasse de falar, como a Dilson me falou na assembleia, que ia arrancar o microfone da minha mão. Isso não, aqui todo mundo, você já falou bastante, você não pode alegar que ele não está deixando você falar, né, Inês? Você fez as perguntas à minha pessoa e aí vocês mesmos respondem. Mas que daí vocês estão batendo, vocês não estão respondendo assim, de forma que é... Ai, dá licença. Só falar uma coisa. A Inês que pode resumir em 1 minuto porque não pode fazer Não, eu não vou resumir em 1 minuto. Então dá licença. Então tá. Pode falar, colega. Não, o lance é que assim, ninguém fala que a Assembleia tem 40 pessoas. É irrelevante, realmente. Só que ninguém fala da polarização que é feita. Vem as pessoas para a reunião e tem que escolher entre ou esse ou esse. Tá, peraí, foram apresentadas as duas tabelas? E aliás, teve proposta? Porque se teve proposta, não é para escolher entre esse ou aquele. Teve uma proposta. Gente, teve uma proposta, essa tabela quem quer? E não escolham esse ou aquele, nós vamos fazer isso ou aquilo. Agora, esse negócio de acolher as coisas da FENAJUF, eu lembro que na greve de 2006 nós não acolhemos, a gente não suspendeu greve aqui, porque a gente não é obrigado a acolher o que a FENAJUF tem que enfiar na nossa goela. São 2 pesos e 2 medidas o tempo todo. O tempo todo. Aí eu para ser ameaçado em assembleia, se eu te quebro os dentes se eu pegar no microfone. Nossa, no dia que fizerem isso, eu vou com ele na delegacia fazer B.O., porque vocês não podem fazer isso. Ele é sindicalizado. Não, nós não podemos fazer nem quem não é sindicalizado. E vocês fazem muito pior, Inês. Não vem com essa que vocês fazem muito pior. Nós não defendemos esse método. A questão é a polarização. Tá errado isso. Mas deixa a Inês responder, você pode responder por que não pode fazer a consulta eletronicamente? Objetivamente, por favor, Inês.
Porque aí quando o subsídio começar a ganhar, eles vão falar que o hacker invadiu, que foi o que fizeram com o Felipão. Naquela charge